There's a new world coming. Welcome to a new world coming. To a new world coming. To a new world coming. Gonna be standing when it comes. Hello and welcome to the 8th episode of New World Coming, a series of interviews brought to you by the People's Forum. In this episode, James speaks with Divina Lopez, who is based in Maranhão, Brazil, and is a member of the national coordination of the Landless Workers Movement. The Landless Workers Movement in Brazil is also known as the MST, and it was founded in 1984. It has a membership of 1.5 million people. It's the largest social movement in Latin America, and it is a key factor in the struggles for land reform, sovereignty, and a world beyond capitalism. In this episode, James and Divina discuss the current political conjuncture that Brazil is facing, the reversals in basic human rights during the Bolsonaro administration, and the importance of the upcoming national elections. She also discusses the work of the MST and how they embedded their struggles for land reform in their everyday struggles for Black and Indigenous communities of Brazil. Finally, Divina talks about building a participatory democracy and how policies of education, the environment, and defending land cannot be successfully enacted without the active engagement of all vulnerable populations across the country. Please remember to subscribe to our YouTube channel to see more educational and cultural content. Follow us on social media, Twitter, Instagram, and Facebook, to stay updated on future programming and episodes. Thank you and enjoy the interview. Welcome to this edition of New World Coming, a political education series of interviews brought to you by the People's Forum of New York City. Today we want to speak with an activist from Brazil, a very important country in the Americas, the second largest population of about 214 million people, by way of contrast with the 330-some million here in the United States. It ranks somewhere between 8th and 10th of the largest economies in the world, the 7th most populous country on the planet. It has the largest Afro-descendant population outside of Nigeria. It is a very rich country in natural resources. It is one of the most unequal countries in the region of South America, and one of the most unequal countries in the entire world. This history evolves from colonization and the concentration of wealth and political power to the exclusion of indigenous populations and of the many enslaved Africans, around 10 million, who were brought to develop Brazil. Few people know that according to the official census of Brazil, over 50% of the population self-identifies as Black or mixed race. Lula da Silva, one of the most progressive public servants elected by citizens in our hemisphere, has said that the face of poverty in Brazil is female, particularly that of Black women. So that is a context in which today we welcome Divina Lopez, an activist from Maranhão in the northeast part of Brazil. I'm going to ask her to introduce herself by telling us where she was born, something about her family background, and specifically her political work, and how she identifies as a woman citizen and activist in Brazil. Bem-vindo. Olá a todos, a todas, a todos. Primeiro é uma alegria poder estar aqui dialogando, né, e conversando sobre esse país chamado Brasil, que é de fato, né, um dos países bastante importante no contexto das Américas e na América Latina, e é um país diverso, mas me apresentando, meu nome é Divina Lopes,
nasci no estado do Maranhão, na região nordeste do país, sou filha de pequenos, né, de pequenos agricultores, de mãe negra e pai indígena, então eu trago as marcas das duas populações mais, digamos assim, super exploradas e escravizadas em nosso país, população negra e os povos originários, a população indígena. Sou mulher e sou militante, educadora popular e militante social, militante do Movimento Sem Terra, né? Então, a minha história de vida e de existência no mundo se encontrou com a história de luta e de defesa dos direitos, de defesa dos povos em nosso país, que é a história do Movimento Sem Terra. Given that over 50% of the Brazilian population identifies itself as Black and mixed race, how should we understand the relationship of working class people and their aspirations and the connection to race? Então, eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre a conjuntura, né, sobre o que está acontecendo no nosso país, né, e quais são os impactos, né, dessa atual conjuntura política que está em curso, quais são os impactos para a população brasileira, para a classe trabalhadora brasileira, né, que tem rosto, que sente na carne as marcas, né, de uma formação social que foi uma formação social muito perversa, né, uma formação violenta, de uma miscigenação forçada e que deixaram marcas muito perversas de exclusão e de desigualdade em nosso país, né? Então, a atual política, né, que a gente está vivendo, implementada pelo atual presidente, que é o presidente Bolsonaro, fizeram com que a gente retrocedesse, né, na própria luta e na defesa e garantia dos direitos em nosso país. Nós temos um governo que implementa uma política econômica altamente perversa, uma política ultraliberal, né, que garante que a classe dominante, a minoria da população, né, brasileira continue lucrando, que é quem concentra a riqueza e poder nesse país. Geralmente é uma classe privilegiada, né, branca, que sempre esteve nos espaços de dominação do nosso país. Então, essa política ultra-neoliberal, ela se articula e ela também tem o seu alicerce em uma outra prática, né, que favorece esse tipo de política, que é uma prática implementada também de forma muito perversa por esse atual governo. É uma atuação, né, que se estrutura a partir do racismo, né? A gente tem um governo que potencializou uma das marcas mais perversas da nossa história, que é o racismo, né, como uma forma de opressão da classe trabalhadora brasileira. Isso faz com que a gente tenha, né, nesse momento, uma conjuntura que aguçou e aprofundou ainda mais as desigualdades que sempre existiram no Brasil e desigualdades que têm aí a sua marca, né, nos mais de 300 anos que a gente viveu de escravidão, e que tem as suas marcas também no nível de concentração, principalmente a concentração de terra no nosso país. Então, uma das marcas da desigualdade no nosso país vem também, né, da alta concentração de terra, que sempre foi uma das marcas do Brasil. Então, a luta pela sobrevivência, a resistência ativa, né, das populações originárias, das populações negras, afrodescendente, ela é uma luta que permanece,
na história do nosso país, né? E é uma luta que se coloca ainda mais necessária no atual contexto que a gente está vivendo. Então, é um atual contexto que a gente precisa lutar para repautar os direitos e repautar a necessidade de políticas públicas que combata todas as formas de opressão. You mentioned the Bolsonaro government, which is one of the most right-wing, authoritarian, racist, and homophobic governments really in the world, not just in the Americas. Would you speak to us about the significance of the LGBTQ community and its connection to working class struggles in Brazil at this moment? A gente costuma debater, inclusive no Movimento Sem Terra, e me permitam, né, aproveitar e apresentar um pouco mais, né, o Movimento Sem Terra. A gente, na nossa leitura, o Movimento Sem Terra, o MST, ele é herdeiro e continuador de outras lutas e de várias lutas que ainda são travadas em nosso país. A luta pela terra, né, como uma luta central. A gente costuma, né, dizer que sem a desconcentração da terra no Brasil, sem uma política de reforma agrária, nós não vamos conseguir combater, né, a desigualdade em nosso país. Então, a luta do MST, a luta pela terra, se articula aí também com a luta dos povos, né, indígenas, das comunidades quilombolas, do povo afrodescendente em nosso país, em defesa dos seus territórios, né? E o Movimento Sem Terra também é um movimento que luta, né, por uma política efetiva de reforma agrária, e pensando uma reforma agrária popular, construída com a participação dos povos, que possam, a partir dos seus territórios conquistados, digamos assim, anunciar o que poderia ser uma proposta de sociabilidade nova, né? Onde a gente consiga viver com dignidade, se alimentar de forma digna e saudável. Por isso o movimento defende uma política de produção de alimento saudável, mas que também a gente possa ter, né, a nossa ancestralidade e a nossa cultura respeitada. Então, essa própria característica do MST, e aí, enquanto Movimento Sem Terra, a gente tem avançado muito no debate de outras pautas, no debate do enfrentamento ao racismo, tendo em vista, né, que o nosso país é um país que tem, sim, uma maioria de população negra, que se auto-identifica como uma população negra e uma população mestiça. E a própria formação do Movimento Sem Terra tem essa composição da classe trabalhadora brasileira. A grande maioria da nossa base social é uma base social negra, né? Ou seja, porque o movimento trabalha exatamente com as populações que foram mais exploradas e excluídas, né, do acesso ao direito em nosso país, né? E nós, enquanto Movimento Sem Terra, a gente faz o debate que a classe trabalhadora é diversa. Então, por isso é preciso que a gente olhe o rosto, né, e como que a classe trabalhadora ela se coloca e como é que ela produz a sua existência e as suas resistências. As populações indígenas, as organizações indígenas, as organizações negras, as populações LGBT, elas se tornaram alvo do ódio desse governo, né? Então, a gente poderia, inclusive, registrar, inclusive nos últimos 3 anos, um aumento significativo das situações de feminicídio, o aumento da violência contra as mulheres, o aumento da violência contra as populações LGBT, um aumento da violência contra os povos indígenas e contra as populações afrodescendentes, as comunidades quilombolas, e um aumento da violência contra os camponeses em geral e as populações pobres, periféricas, que vivem nas grandes cidades e que, na sua grande maioria, são populações negras. Então, a gente
né, a gente pode identificar aí que nós nos tornamos um país ainda mais violento nos últimos 3 anos, e que essa violência é produzida, é uma violência produzida, né? Então, o Movimento Sem Terra hoje, pauta a luta pela terra, mas pauta também com muita força a luta contra as opressões e a luta em defesa, né, de todos os direitos e das políticas que possam garantir dignidade, né, à população brasileira. A gente tem hoje um dado, né, de que 33%, os dados do aumento da fome em nosso país, 33 milhões da população brasileira passa fome, e desses 33 milhões, 70% são pessoas negras. Então, isso significa também que nós temos um recorte de classe, né? Um recorte étnico aí, de onde a situação é mais agonizante em nosso país, né? Então, a nossa luta e a nossa expectativa, inclusive, de uma retomada de um amplo espaço de debate de acesso a direitos em nosso país, nessa conjuntura que a gente está vivendo agora de eleições, né, a nossa expectativa é que a gente possa retomar aí essa ampla luta pela garantia dos direitos em nosso país e digamos assim, pelo enfrentamento urgente às desigualdades, os níveis de desigualdade que só aumentaram, né, na atual conjuntura. Thank you for that explanation of the different social identity expressions of working class struggles in Brazil, because often people outside of Brazil have a tendency to talk about the working class in abstraction, or to talk about the women's movement and then to talk about the LGBTQ movement, but not to see the intersections of class and the particularized exploitations and persecutions that those demographic sectors are suffering. I've been traveling to Brazil since 1972 many, many times, and I've traveled literally all around the world. But I have never seen something like the movement for landless people. When I use the phrase "a new world coming," the example for me, unparalleled, is MST. I've seen the houses that working people have constructed, their gardens, their churches, the largest producer of organic rice in Brazil. And so it seems to me that the movement for landless people is more than a social movement. It is constructing an example of how the new world will look as we take on the exclusion of these elite neoliberal capitalists. In that context, would you tell us what is a Colombo and what is its relationship to the struggle to control land? Então, essa pergunta é muito interessante, né? E, bom, eu poderia dizer que a organização, né? A organização das comunidades quilombolas, que antecede a própria organização das comunidades do Movimento Sem Terra, teve muito e tem muito a nos ensinar. Eu acho que são comunidades, primeiro, que são comunidades, as comunidades quilombolas, assim como as comunidades de assentamentos e acampamentos organizadas pelo Movimento Sem Terra, são comunidades que têm a sua base de organização pensando a coletividade, pensando a nossa reprodução social numa perspectiva coletiva, e também pensando o sujeito, ou o ser humano, né? Então, eu penso que essas comunidades, por ter uma base coletiva de organização, elas já enfrentam, na sua organização cotidiana,
um dos aspectos fortes do neoliberalismo, que é o individualismo, que é a gente pensar só na gente, é a gente pensar como que a gente vai se dar bem. Então, esse aspecto coletivo das organizações, das comunidades quilombolas e das próprias comunidades organizadas pelo MST, os assentamentos e os acampamentos, tem nessa coletividade já um ponto de fortalecimento de um projeto de vida, que é esse projeto que se pretende construir o novo, construir um mundo novo, né? Construir uma outra sociabilidade humana. Então, a luta do Movimento Sem Terra, das comunidades quilombolas, é para que a gente tenha essa dignidade, de ter uma casa, de ter uma moradia, de ter acesso, né, às políticas públicas e sociais que nos garantam a dignidade, como a educação, a saúde, uma defesa da cultura, da arte, né, como um direito da classe trabalhadora. Tem também a defesa para que a nossa forma de fazer cultura, de nos relacionar, seja respeitada. Então, penso que essas comunidades têm a defesa da produção de um alimento saudável, de um alimento que não seja envenenado, de um alimento que não venha a nos adoecer mais ainda, né? Tem a defesa de que as pessoas tenham direito a se alimentar, o alimento também, né? Se a gente tivesse uma distribuição igualitária do alimento que é produzido no mundo, nós não teríamos pessoas passando fome, né? Então, a política de alimentação e de alimentação saudável deve ser compreendida como um direito. Então, nas comunidades, nos assentamentos, no acampamento, nas comunidades quilombolas, a gente está construindo esse vir a ser, né? Comunidades onde as pessoas tenham condições de sobreviver e de viver com dignidade. Claro que essa luta, ela é cotidiana. Ela é uma luta que ela não cessa, ela não diminui, porque é uma luta cotidiana, é um enfrentamento cotidiano, garantir direitos num país como o Brasil, onde a gente foi, né, uma população que foi historicamente negada de ter direito. Então, garantir direitos, lutar por direitos é uma luta cotidiana. E eu penso que essas comunidades, elas nos inspiram e nos ensinam, né? E mais que isso, eu penso que as nossas comunidades, elas apresentam um vir a ser e um esperançar, como talvez um verbo que vocês não conheçam, mas vem do nosso educador Paulo Freire, que eu acho que, né, é um educador brasileiro conhecido no mundo inteiro, que vem desse verbo esperançar, que a gente espera construindo, a gente espera fazendo, a gente espera transformando. Então, esse nosso esperar por um mundo novo é um esperar construindo, fazendo, transformando. E a gente acredita que a gente ainda tem muita estrada pela frente, mas a gente não pode desistir, né? A gente precisa seguir construindo. Por isso o MST tem, a cada período histórico, tem renovado, atualizado as suas bandeiras de luta, né? A luta pela terra continua sendo uma bandeira, mas a gente também tem levantado a bandeira do combate à fome, a bandeira do combate às opressões, a bandeira da produção de um alimento saudável e a garantia desse alimento como um direito. A gente tem também feito a defesa, né, do nosso direito de viver a nossa fé, respeitando a nossa ancestralidade, né, a nossa espiritualidade. Eu acho que um país que tem essa formação social é um país que precisa recuperar a sua história. E eu penso que o movimento o MST tem cumprido esse legado, né, de recuperar a nossa história e mostrar, a partir da nossa organização nas comunidades, que é dessa própria história dos povos,
né, da nossa tradição histórica enquanto povos, população afrodescendente, população indígenas, é que nós vamos construir a nossa libertação. Não é a partir da nossa tradição colonizada e dos colonizadores. Não é a partir daí. É a partir da própria tradição desses povos que resistiram no nosso país a vida inteira, né? Então, acho que o MST, a partir da sua luta, recupera esses legados. The name Paulo Freire and the pedagogy of the press of the oppressed is well known literally all over the world. I had the pleasure of meeting him many years ago when he visited Washington, D.C. And he is still taught in many social movements here in the United States, including in some progressive school systems. I just want to clarify one point for our audience, and that is when we talk about the Kimbola communities, we're talking about African descendants who have been isolated in many rural areas around Brazil. And if I'm understanding you correctly, the way that they have lived collectivized lives, the relationship to one another, not just as individuals, also informs the larger movement for landless people about the kind of humanity that really goes beyond the specificity of race, but it is about creating new women, new men, cross LGBT, working class, transgendered, and other human expressions. Is that an accurate description of this relationship between the historical formation of Colombo communities and what the MST is doing as a national movement, including all identities? Sim, perfeito. Okay. Compreensão perfeita, né, do que eu tentei falar, do que eu tentei expressar. Excellent. Thank you. I want to go back to the fact that the majority population in Brazil identifies as Black and mixed race. Would you tell us what, from your perspective, is the movement of Black people, o movimento dos negros? We hear this term in the United States. Would you give us an explanation of this identity as the Black movement in Brazil? Eu compreendo que a luta dos movimentos negros, a luta da população negra em nosso país sempre foi uma luta por libertação e por transformação. Por libertação e transformação não apenas da população negra, por libertação e transformação da sociedade e da estrutura social como um todo, né? E talvez a gente precisa voltar a estudar a nossa história, a história da luta negra em nosso país, para a gente pensar os atuais processos, né, de luta e de resistência, né? Então, o movimento negro, a luta negra em nosso país foi determinante, né, para a gente construir a derrota, né, da escravidão em nosso país, né? Ao contrário do que se diz aí fora, que a escravidão do Brasil foi dada, né, pela princesa Isabel, né? Isso não é verdade, isso é um mito. A escravidão no Brasil, né, a própria lei que aboliu a escravidão formal no Brasil é resultado da luta da população negra. E eu penso que essa luta ela tem continuidade, já que o processo de abolição da escravatura no Brasil não libertou a população negra da sua situação de opressão e da sua situação de desigualdade, essa luta ela continua. E ela permanece, né? E uma das formas, né, de
estrutura de dominação em nosso país é o racismo. Então, acho que a gente, inclusive, tem tentado formular melhor o que é o racismo estrutural, que é uma estrutura de poder que excluiu as populações afrodescendentes, as populações indígenas de todos os espaços, né, de todos os espaços políticos em nosso país. Se a gente for ver a estrutura política de nosso país, né, a estrutura política, seja federal, estadual ou municipal, população negra são excluídas desses espaços. A população negra está né, é uma população excluída, né, da divisão da riqueza, da divisão, né, da riqueza econômica que nós temos em nosso país, e a população negra continua sendo, né, oprimida e violentada culturalmente. Então, a luta por liberdade, né, que construiu aí o processo de abolição da escravatura, ela continua. Eu acho que hoje a gente tem uma leitura, enquanto classe trabalhadora, que a gente não vai conseguir construir um outro projeto de sociedade se a gente não enfrentar o racismo, né? Se a gente não enfrentar o patriarcado, o machismo, a misoginia, se a gente não enfrentar a LGBTfobia. Então, para a gente pensar um novo projeto, um outro projeto de sociedade, não basta apenas a gente lutar contra a exploração econômica dos nossos povos. É preciso a gente lutar também contra todas as formas de opressão. Então, esse é o vir a ser, esse é o mundo novo que a gente deseja, que nós, enquanto militantes sociais ativistas, almejamos construir. Um mundo que supere a exploração de uma classe, né, contra a outra, mas um mundo também que consiga superar todas as formas de opressão. Então, eu acho que é isso que precisa estar na base de construção de um outro projeto de sociedade, um outro projeto de vida. E a gente precisa ir experimentando isso, né? Tanto nas comunidades do campo, as comunidades tradicionais, né? Nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, nas áreas de assentamento, de acampamento, mas também nas áreas urbanas, nas comunidades urbanas. A gente precisa ir construindo essas possibilidades de pensar um mundo novo, né? De romper com as estruturas que nos explora e nos oprime ao mesmo tempo. Brazil emerges in this year, 2022, as one of the most important political entities in the Americas, being the second largest economy, a huge landmass, presently under the political administration of an authoritarian, racist, homophobic, fascist, militarized government that is threatening not to recognize the upcoming October elections if Lula da Silva wins that election. Lula da Silva, the founder of the Workers' Party, at the same time that the Movement for Landless People was founded, and the Sindicato Único, the single trade union, was formed, comes from a impoverished background. I remember him going before the world's capitalists at the World Economic Forum and saying, "You white men don't understand how the world looks." Here is Lula with very white skin, but whose humanity transcends his racial identity. He is now leading in the polls to become the next president of Brazil. That means that Brazil, as a member of the BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, will play a very significant role
and South-South relations as we see the emergence of a multipolar world. It means that Brazil and Cuba, socialist Cuba, will reestablish full relations, and that the extraordinary contributions of healthcare that Cuba provides to the entire world, including many countries in the developed world, Brazil will again be able to benefit. From your perspective of a organizer of indigenous and Afro descent background, a woman working with all sectors of the working class, what do you say to Lula is required in a new government that would be different from the past governments of the Workers' Party? A gente tem refletido essa conjuntura eleitoral e os desafios que estão colocados, né? Os desafios que estão colocados, se a gente conseguir eleger o Lula, né, que é do Partido dos Trabalhadores, que tem, sim, uma visão progressista, mas que, sobretudo, o Lula vem de uma das regiões mais pobres do país. E o Lula vem também de uma situação de vida bastante empobrecida. Então, além de ter uma visão, né, como alguns governantes têm, uma visão progressista, o Lula sentiu na carne o que é passar fome, o que é passar necessidades. Então, há uma expectativa, tanto pela visão política do Lula, mas também porque grande maioria da população brasileira se identifica nessa figura. Então, tem uma grande expectativa, né, e uma mobilização social, inclusive no país, para que a gente consiga eleger o Lula agora em 2022. Né? E as expectativas, eu acho que as expectativas das organizações populares é que o Lula consiga fazer um próximo governo com uma ampla participação popular. Fazer um governo que a gente tenha mais instrumentos de participação popular, que as populações mais pobres, as populações precarizadas, que as populações excluídas tenham direito de participar e de ajudar a elaborar as políticas que lhes interessam, as políticas que são necessárias, né? É preciso que tenha participação popular, porque a região sul, a região sudeste do país é muito diferente da região nordeste e da região norte. Então, não dá para pensar uma política de educação ampliada sem a participação popular. A mesma coisa é pensar uma política de saúde, pensar uma política de distribuição de renda e de garantia de trabalho, pensar uma política de combate às opressões, seja a opressão LGBT. Não dá para construir uma política de enfrentamento à opressão LGBT sem a participação desses sujeitos, né? Não dá para pensar uma política de defesa e de demarcação dos territórios indígenas sem a participação dos povos indígenas. Não dá para pensar uma política de defesa da Amazônia no território brasileiro sem a participação dos amazônidas, que vivem, né, que sobrevivem nessa região do país. Então, a gente acredita que o grande desafio desse próximo governo do Lula é garantir a participação popular e o fortalecimento da participação popular na elaboração e na condução das políticas sociais. Esse seria aí, digamos assim, o grande diferencial desse próximo governo do Lula. E penso que a gente está numa conjuntura muito difícil, em que foi retirado muitos direitos. Então, eu acho que o Lula tem um desafio, mas o povo brasileiro está com ele. Porque hoje a gente pode dizer que a grande maioria do povo brasileiro está numa expectativa de que a gente consiga eleger o Lula
nas próximas eleições agora de 2022. Então, isso mostra que o povo está com Lula, né? E é preciso que o Lula tenha um governo que esteja com o povo, que seja com e para a população que mais precisa de um governo progressista, de um governo popular. E acredito que o Brasil também, com um governo progressista, representa aí uma retomada de articulação e de laços de solidariedade a nível de Américas, principalmente América Latina e Caribe, e a nível de mundo. Penso que, inclusive, uma retomada da articulação com Cuba é extremamente importante, para fortalecer um projeto de uma outra sociedade possível e para fortalecer a própria Cuba como um território de resistência nas Américas, porque Cuba é um território de resistência e Cuba tem mostrado para o mundo que é possível você fazer, organizar estruturalmente uma sociedade onde o ser humano seja o centro e não o lucro, né? Não o lucro, a produção de lucro que fica concentrado entre uma minoria. Eu acho que Cuba tem nos dado esse exemplo, né, de pensar uma sociedade, de estruturar políticas sociais que vê o ser humano como centro e não o lucro, né, não a produção do lucro. Por isso, Cuba deu um exemplo para o mundo inteiro no período da pandemia. E eu acho que o mundo inteiro deve se inspirar em Cuba, né? Como a gente bota o ser humano e a natureza, né, no centro do nosso pensar esse novo mundo, esse outro mundo, essa outra sociabilidade. Divina Lopez, I want to thank you for this wonderful interview of giving us a better understanding of the internal social identity dynamics of Brazil in the context of a working class movement against one of the most unequal capitalist classes in the entire world. And particularly for your concluding point about a participatory democracy in which citizens elect their public servants to collaborate with the citizens in forming governance, not simply being the recipients of elected officials. I think this is an issue all across the world, and particularly in Latin America, that is now being discussed. In Cuba, the Communist Party is talking with the citizens about the significance of the citizens in leading governance. In Colombia, we're seeing a similar kind of discussion. And your explanation of what a Lula government should do to improve upon the history of the Workers' Party in relationship to the citizens, I think is very instructive for us all. Any concluding thoughts from you? Eu penso que, para concluir mesmo, eu acho que a gente pode, né? A gente está no momento em que a gente precisa reconstruir laços de solidariedade entre a classe trabalhadora, né? Entre a classe trabalhadora de todo mundo, né? E construir laços de solidariedade que a gente possa apontar esse mundo novo. Então, lá, os laços de solidariedade, a gente acredita que nós precisamos construir laços de solidariedade entre os povos, que a gente vá furando essas marcas, né, da dominação econômica e cultural em todo o mundo, e essa dominação que é produzida, inclusive, pelas grandes potências, e a gente só vai furando essa bolha se a gente tiver uma articulação entre classe trabalhadora. É possível produzir uma outra cultura, uma contracultura, que mostre o potencial, a criatividade e o avanço, né, de pensamento organizativo, de cultura, de ciência, que está
nos povos, né, na herança ancestral dos nossos povos. Acho que nós somos um pequeno ponto. O Movimento Sem Terra é um pequeno ponto de conexão, né? A gente tem a articulação com todos os continentes, com a classe trabalhadora de todos os continentes, desenvolvemos ações de solidariedade no continente africano, no continente asiático, no continente americano, né? Desenvolvemos ações de solidariedade e temos laços com a classe trabalhadora de todos esses continentes. Então, nós somos um pequeno ponto de conexão, mas a gente precisa ter vários, a gente precisa ter milhares, a gente precisa espalhar esses pontos de conexão entre os povos, entre a classe trabalhadora. E acreditar que com nossas próprias mãos, nossos corpos, nossos sonhos, nossa energia, a gente pode, sim, construir um outro mundo possível, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar como mensagem para todas, todos nós. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you for watching this interview between James Early and Javina Lopez, militant and member of the Landless Workers Movement. In this conversation, they discussed what the struggle for Black liberation looks like in Brazil, a country with the largest Afro-descendant population in the Americas. Javina explains the culture of collectivity that has been fostered in Brazil's quilombola communities, a necessary collectivity that dismantles the sense of individualism imposed on us by capitalism. She also discusses with James what a new Lula administration will need to do to address both the economic conditions of poor and working class Brazilians, as well as how to undo the cultural backwardness that the Bolsonaro government has promoted. Finally, they talk about the importance of the future of Brazil in an emerging multipolar world. Subscribe to our YouTube channel to watch future events and episodes, and if you haven't already, go to politicaleducation.peoplesforum.org to check out relevant concepts, figures, and readings for this conversation and other episodes of New World Coming. Thank you, and see you next time.